Pastor, qual é a visão da igreja sobre a ceia do Senhor? Olá, eu sou o pastor Ayrton Santos. Nós vamos hoje aprender a nossa visão sobre a ceia do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de integração. Hoje nós vamos aprender qual a visão da igreja, qual a visão que nós entendemos ser bíblica sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor para nós? É uma ordenança do Senhor perpétua para a igreja. Então nós fazemos a Santa Ceia periodicamente, mensalmente, e nós entendemos que é uma ordenança de Deus, assim como é uma ordenança o batismo, é uma ordenança do Senhor também. A ceia, celebrarmos a ceia, que na nossa igreja é feito mensalmente, no último domingo de todo mês. É uma celebração simbólica com toda a igreja, em memória do sacrifício do Senhor, como diz em 1 Coríntios 11, do 23 até o 26. Nós falamos que é uma celebração simbólica porque nós não acreditamos na transubstanciação. Algumas igrejas acreditam que o pão se transforma no corpo e o suco se transforma no sangue, tornando esses elementos, vamos dizer assim, muito mais sagrados, né? Nós acreditamos que é um símbolo, que a ceia é um simbolismo, que o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue. E esse simbolismo nos traz a memória de tudo que Jesus ele fez por nós. É assim que nós entendemos o simbolismo da Santa Ceia. Os elementos da ceia, eles são sagrados. Para nós, não há poder nos elementos da ceia. Há poder no sangue de Cristo e há poder no corpo de Cristo, mas não nos elementos em si, tá? Então, eu até citei nas aulas anteriores, né, uma irmã que ela guardava um pouco do suco da ceia para, se ela estivesse enferma, passar aquele suco no local da enfermidade. Então, isso não existe, isso é uma crendice, isso é uma superstição, ok? Os elementos, eles são simbólicos, eles são apenas símbolos. Os elementos, eles não têm poder nem de curar e nem de salvar alguém. Eu estou com uma dor no estômago, eu vou tomar a ceia e eu vou sarar. Não. A Santa Ceia, ela tem, biblicamente, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, a ceia ela tem um outro objetivo. O objetivo é para que nos traga à memória tudo o que Jesus fez por nós. Jesus disse, né? Fazer isto em memória de mim. Então, a ceia é para aquele que entendeu o que é o corpo de Cristo, e esses elementos, eles não têm um poder salvífico ou curador. Biblicamente, isso não existe. Na nossa igreja, quem pode tomar a ceia? Aquele que nasceu de novo. Nós entendemos que aquele que nasceu de novo pode batizar a ceia. Aquele que examinou a si mesmo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ele não está dizendo que, se de repente você achar falha em você, você não deve tomar a ceia. Porque quem é digno, não é? Ninguém é digno. O sangue de Jesus nos torna digno. Então, ali nós temos que entender o contexto do livro de Coríntios, que Paulo ele está exortando a igreja por causa das divisões que haviam ali dentro. E quando Paulo fala para examinar o homem a si mesmo, é para que cada um na igreja de Coríntios observasse se eles não estavam fazendo parte dessa divisão, não entendendo o verdadeiro significado do que é o corpo de Cristo, do que é a igreja, não é? Então, Paulo estava dizendo que quem estava fazendo parte dessa divisão não deveria ser um participante da ceia, porque a ceia é o corpo. Como que eu promovo divisão dentro da igreja e vou tomar a ceia, que é o corpo? Ali literalmente é sobre isso que Paulo está falando. Se de repente você examinar-se a si mesmo e você entender que na sua vida existe alguma falha, não é, com relação a qualquer outro assunto que não seja esse que eu acabei de falar, você não deve abandonar a ceia por causa do pecado. Você deve abandonar o pecado por causa da ceia.
Você deve deixar a vida de pecado, abandonar o erro, abandonar a falha e sim participar da ceia do Senhor. Se é algo entre você e Deus que você pode fazer naquele momento, então faça, peça perdão, abandone e tome a ceia. Não precisa de nenhum prazo, de nenhuma carência de perdão de Deus. Daqui tantos dias então eu vou tomar a ceia. Não, o perdão de Deus é instantâneo. Quando você olha para os elementos da ceia, para o corpo e para o sangue, você vai lembrar do quê? Do que Jesus fez por você. Não que isso vá ser um motivo para você viver pecando. Isso é errado, você não pode agir assim. Porém, se você caiu, se você falhou e você se arrependeu de verdade, se arrependa, abandone e participe da ceia. Porém, existem algumas outras coisas, como por exemplo, a pessoa está vivendo dentro de uma vida de fornicação. Os dois é um casal cristão, mas não se casaram, não é? Não se casaram. Então é necessário sim que se case, que faça tudo corretamente para que possa participar da ceia. Existem algumas dúvidas sobre aquela questão de criança pode tomar a ceia, quem não é batizado pode tomar a ceia. Biblicamente, não há restrições bíblicas para que uma criança não tome ceia. Não há restrições bíblicas ou uma ordenança bíblica de que você obrigatoriamente tenha que ser batizado para que você participe da ceia. Às vezes, em algum momento, a pessoa nasceu de novo, não é? Nasceu de novo, mas não chegou o tempo do batismo na igreja ainda. Né? Essa pessoa pode participar da ceia? Biblicamente, sim. A criança pode participar da ceia? Biblicamente, sim. Agora, qual que é a nossa orientação? Para que não banalize, para que não vire uma coisa banalizada, o que nós orientamos é que as crianças não tomem a ceia e que os não batizados não tomem a ceia. Não é porque se tomar vai ser pecado, não é isso. É para que não haja uma banalização do significado da ceia. Porque senão vira uma coisa que acaba fazendo de qualquer forma e de qualquer jeito. E com relação às crianças, muito embora a gente não sirva a ceia para as crianças, é ensinado e é orientado e é falado a respeito da importância do crescer, do entender e do se batizar para poder participar da ceia do Senhor. Quem não deve tomar a ceia? Aquele que não nasceu de novo, só frequenta a igreja, mas não nasceu de novo, não tem um testemunho vivo em Cristo, esse não deve tomar a ceia, ok? Não vai ser batizado, não deve tomar a ceia. Quem não está em comunhão com o corpo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. É o que eu estava falando agora há pouco. Então, a pessoa não está em comunhão com o corpo de Cristo, ela não é participante da missão da igreja, ela não executa o seu papel dentro da igreja. Essa pessoa não deve tomar a ceia, porque ela não participa do corpo de Cristo. Ainda mais se for uma pessoa que causa divisões, né, como é o contexto ali de 1 Coríntios capítulo 11. Os que estão em pecado deliberado, né, as pessoas que sabem o que é o erro, sabem o que é o pecado e estão pecando deliberadamente, não é? A pessoa está no erro, vou me arrepender nesse momento. Não é um arrependimento, é apenas uma tristeza pelo erro que fez, toma a ceia e volta a pecar novamente. É uma linha muito tênue, porque às vezes as pessoas deixam de tomar a Santa Ceia por medo de pecar novamente. Só que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Então a fé do cristão tem que estar firmada em Deus, na palavra de Deus, uma busca constante de oração, de jejum, de santificação. A partir do momento que ele toma essa decisão de abandonar o pecado, não quer mais ver o pecado, então ele participa da ceia. Agora, se ele sabe que vai continuar bebendo, sabe e quer continuar fumando, quer continuar usando coisas ilícitas, quer continuar na prostituição, na fornicação, não deve tomar a ceia mesmo. Deve tomar uma posição. Mas deve ficar bem claro que o fato de não tomar a ceia porque estou em pecado vai deixar a minha barra mais limpa diante de Deus. Porque o correto não é abandonar a ceia porque eu vou continuar pecando. Pelo menos eu não tomei a ceia. Isso não te faz mais justo e nem menos justo. O correto é você abandonar a vida de pecado para que você participe da ceia. Colocar os pontos na sua vida que estão fora da palavra de Deus para que você possa participar da ceia. Muito bem, essa foi mais uma aula do nosso curso de integração. Deus te abençoe e até o próximo.